Eu não estou falando que a gente vai ficar de narizinho em pé, não. Estou falando o seguinte. O texto dizia o que exalta a minha cabeça, ou seja, não vai deixar você prostrado. E aí o salmista fala assim, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aí temos que ter uma postura, tá? Não adianta a gente ficar falando assim, ah, meu Deus, estão se levantando contra mim. Não interessa, problema de quem está se levantando. Porque a tua certeza tem que ser o seguinte, o nosso Deus é o nosso escudo. Então, se vão se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, problema. Azar. Sabe por quê? Porque conosco está o Senhor que nos protege. Ó, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Então, pode se levantar. Problema. Pode querer o nosso mal, pode querer a nossa derrota, pode querer a nossa queda. Só vai ficar querendo, sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o verdadeiro Deus é o nosso escudo. Aleluia! É a minha glória, ou seja, a minha vitória. Aquele que dá vitória, aquele que dá bênção, aquele que realmente glorifica o nome dele na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E o que exalta a minha cabeça, ou seja, não deixa a gente ficar prostrado. Eu não estou falando que a gente vai ficar de narizinho em pé, não. Estou falando o seguinte. O texto dizia o que exalta a minha cabeça, ou seja, não vai deixar você prostrado. Não vai deixar você desanimado. Não vai deixar você caído. Você pode glorificar a Deus por isso. Não vai te abandonar. Ou seja, Deus está contigo. Deus está conosco. Porque Ele tem sido o nosso escudo. Se você crê nisso, coloca nos comentários aí, Senhor, eu creio que tu és o meu escudo. Pode glorificar a Deus por isso. Aí o salmista continua falando assim, com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então significa que você tem liberdade para clamar a Deus, porque Jesus Cristo é a aliança, é a nova aliança. Você tem liberdade para falar, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de ti. Com a minha voz clamei ao Senhor. É com a tua voz. Então, aqui tem um recadinho para mim e para você. Por mais que eu ore por você, por mais que você ore por mim, o salmista fala assim, com a minha voz clamei ao Senhor. Então, significa que você tem que clamar a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós como pastores, e essa é a nossa função como pastor, né? Clamar, pedir, orar, interceder, ministrar, enfim. Mas, quantas vezes... E aqui está um exemplo, Deus fala assim, olha, com a minha voz eu clamei ao Senhor, ou seja, Deus fala assim, você tem liberdade para você clamar a mim. Eu quero ouvir o teu clamor. Ok, você pode falar assim, ah, pastor, ora por mim, eu vou orar por você, vou clamar por você, mas Deus está falando assim, ó, você tem direito de clamar também. Eu quero ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir o teu clamor. Alabantore que lebas. Deus quer ouvir o teu clamor. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me. Sabe por quê? Porque Deus vai te ouvir. Porque Deus está pronto a te ouvir, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Eu posso clamar por você, mas eu te garanto que se você clamar por você mesmo, Deus vai te ouvir também. Porque Deus é fiel. E desde o seu santo monte Ele me ouviu.